Bem-vindos à nossa aula de número 255, item 5 do capítulo 31, que fala da manipulação da moeda e do crédito. Aquilo que os estados modernos ficaram craques depois de 1971. Nós estamos tratando aqui, tratamos no item 4, é do câmbio flexível em relação ao ouro. Isso foi antes do final do acordo de Bretton Woods. O final do acordo de Bretton Woods acontece porque Nixon está vendo que o mundo, os outros países, na hora de fazer o balanço de pagamentos, falam, não, não quero dólar, não, me manda ouro. É por isso que ele quebra o acordo de Bretton Woods, entendeu? E tem 5, a expansão do crédito. Como nós estamos sempre fazendo, nós estamos, obviamente, que compartilhando sempre do PDF, que facilita a leitura de quem está aí do outro lado do vídeo. A expansão do crédito. Já assinalamos anteriormente que seria um erro considerar a expansão do crédito exclusivamente como uma forma de interferência do governo no mercado. Os meios fiduciários não surgiram na forma de uma política de governo, visando deliberadamente a aumentar os preços e os salários nominais e a diminuir as taxas de juros e as dívidas. Surgiram como uma evolução do funcionamento da atividade bancária. Quando os banqueiros, cujos recibos por depósito à vista eram usados pelo público como substitutos de moeda, começaram a emprestar uma parte dos fundos que lhes haviam sido confiados, estavam fazendo apenas o que lhes parecia a melhor gestão do seu próprio negócio. Consideravam que não haveria inconveniente em não manter em seus cofres, como reservas líquidas, o montante total dos recibos emitidos. Tinham confiança em que nunca lhes faltaria o numerário necessário ao atendimento de suas obrigações e que poderiam recomprar à vista as notas bancárias emitidas, mesmo que tivessem emprestado uma parte dos depósitos. As notas bancárias tornaram-se meios fiduciários pelo próprio funcionamento do mercado não obstruído. Então, não foi o governo que criou esse mal, foi o próprio mercado não obstruído, mas como uma atitude de negócio que, se fosse levada a uma grande amplitude, quebrava o negócio. O pai da expansão de crédito foi o banqueiro e não a autoridade pública. Mises tem a mania sempre de colocar os pingos nos is, tá certo? Dizer quem começa tal coisa. Hoje, entretanto, a expansão de crédito é exclusivamente uma prática governamental. A participação dos bancos e banqueiros privados na emissão de meios fiduciários é subalterna e limitada a aspectos técnicos. São os governos que comandam o funcionamento da atividade bancária. São eles que determinam as circunstâncias de todas as operações creditícias. Enquanto os bancos privados, no mercado não obstruído, têm a sua capacidade de expandir o crédito estritamente limitada, os governos procuram expandir ao máximo o volume de créditos injetados na economia. A expansão do crédito é a principal ferramenta do governo na sua luta contra a economia de mercado, contra os liberais. É a varinha de condão que trará a abundância de bens de capital, que diminuirá a taxa de juros ou a abolirá de uma vez por todas, que financiará o desperdício dos gastos públicos, que expropriará os capitalistas, que conseguirá promover o boom permanente e tornar prósperas todas as pessoas. É o que dizem, né? Mises está colocando o que eles dizem. As inevitáveis consequências da teoria da expansão do crédito são mostradas pela teoria do ciclo econômico, que está lá no capítulo 20, correto? No capítulo, no capítulo 20, o juro e a expansão de crédito e o ciclo econômico, que Mises trata da TACE, da teoria austríaca dos ciclos econômicos. Nem mesmo os economistas que ainda se recusam a reconhecer a correção da teoria monetária das flutuações cíclicas da atividade econômica
se atrevem a pôr em dúvida as conclusões irrefutáveis dessa teoria em relação aos meios de expansão do crédito. Tais economistas também são obrigados a reconhecer que a alta é inteiramente condicionada pela expansão do crédito, que não pode subsistir sem que o crédito continue a se expandir e que se transforme em depressão tão logo cesse a expansão do crédito. Isso nenhum economista mais, por mais esdrúxulo que seja, pensa de forma diferente. Sua própria explicação do ciclo econômico se resume em afirmar que o que verdadeiramente produz a alta são outros fatores e não a expansão de crédito. Embora reconhecendo que não poderia haver uma alta generalizada sem que houvesse expansão do crédito, esta não seria, dizem eles, o resultado de uma política que visasse a redução de taxa de juros e o encorajamento dos investimentos adicionais para os quais faltam os necessários bens de capital. Aqui já são monetaristas. Paulo Guedes falando. Seria algo que, sem uma interferência ativa das autoridades, surge de uma maneira milagrosa sempre que aqueles outros fatores entram em funcionamento. É óbvio que esses economistas incorrem em manifesta contradição quando se opõem à ideia de eliminar as flutuações econômicas, abstendo-se de expandir o crédito. Os que defendem uma ingênua visão inflacionista da história são pelo menos consistentes ao inferirem sua doutrina, inteiramente falaciosa e contraditória, é claro, que a expansão do crédito é a panaceia econômica. Mas aqueles que reconhecem que sem a expansão creditícia não haveria o boom, condição indispensável da depressão, que vem depois dele, contradizem sua própria doutrina ao se oporem às medidas que restringem a expansão do crédito. Tanto os porta-vozes dos governos e dos poderosos grupos de pressão, como os defensores da heterodoxia dogmática, que dominam os departamentos de economia das universidades, concordam com a ideia de que se deveria tentar evitar a ocorrência de depressões e com a de que, para isso, seria necessário não provocar períodos de boom. Apesar de não conseguirem apresentar argumentos plausíveis contra as propostas que recomendam a rejeição de políticas favoráveis à expansão do crédito. Recusam-se teimosamente a escutar qualquer sugestão nesse sentido. Menosprezam apaixonadamente qualquer plano que impeça a expansão creditícia, baseados na suposição de que isso perpetuaria a depressão. Tal atitude demonstra claramente a correção da tese de que o ciclo econômico é fruto de políticas que intencionalmente visam a diminuir a taxa de juros e a engendrar booms artificiais. É um fato inegável o de que hoje em dia as medidas que favorecem a redução da taxa de juros são geralmente consideradas altamente desejáveis e o de que a expansão do crédito é meio eficaz para atingir esse objetivo. É esse preconceito que impele todos os governos a lutarem contra o padrão ouro. Todos os partidos políticos e todos os grupos de pressão estão firmemente comprometidos com uma política de dinheiro fácil, incluindo, infelizmente, Bolsonaro e Paulo Guedes. Vou ler a nota de rodapé para vocês. Se um banco não expandir o crédito emitindo moeda fiduciária adicional, sob a forma de notas bancárias ou de moeda bancária ou depósito à vista, não poderá gerar um boom, mesmo se cobrar uma taxa de juros menor do que a estabelecida no mercado não obstruído. Estará apenas fazendo uma doação aos seus tomadores de empréstimos. Aqueles que desejam impedir a ocorrência de booms e sua sequela inevitável, a depressão que ora se instala, e eu vejo um monte de empresários desesperados, não deveriam inferir da teoria do ciclo econômico de que os bancos não deveriam diminuir a taxa de juros. O importante é que eles se abstenham de expandir o crédito. É claro que a expansão do crédito provoca necessariamente uma redução da taxa de juros no mercado. O professor Haberler, Prosperity and Depressions, página 65 e 66, não percebeu esse ponto essencial e sua crítica, por isso, ficou sem sentido. O objetivo da expansão do crédito é favorecer os interesses de alguns grupos da população às custas de outros.
Efetivamente, isso é o que de melhor se pode obter com o intervencionismo, quando não são todos os grupos que saem prejudicados. Mas, apesar de empobrecer a comunidade em geral, pode ainda enriquecer alguns estratos da população. Que grupos serão privilegiados é algo que depende das circunstâncias específicas de cada caso. A ideia que deu origem ao que costuma ser denominado de controle quantitativo do crédito consiste em canalizar o crédito adicional de tal maneira que só alguns grupos privilegiados tenham acesso aos seus supostos benefícios. É um jeito de você, de fato, fazer um boom enriquecendo uma parte da população somente. Os novos créditos, argumenta-se, não deveriam ser utilizados na bolsa de valores e não deveriam provocar uma alta de preços das ações. Deveriam preferivelmente, beneficiar as legítimas atividades produtoras, da indústria, da mineração, do comércio genuíno e, sobretudo, da agricultura. Outros defensores do controle qualitativo do crédito procuram impedir que os créditos adicionais sejam usados para investimento em capital fixo e, portanto, imobilizados. Em vez disso, preferem vê-los utilizados em ativos líquidos, conforme seja o plano que resolvam adotar. As autoridades indicam concretamente aos bancos os tipos de empréstimos que devem ser concedidos ou recusados. A gente viu isso durante o governo Lula e Dilma. O BNDES só servia para fazer alguns empréstimos, não te dava o direito de você escolher o que você iria comprar com tais empréstimos. Ora, todos esses projetos são inúteis. Essa discriminação nos empréstimos não substitui a contenção da expansão do crédito. A única maneira de realmente impedir uma alta nas bolsas, nas cotações das bolsas e uma expansão no investimento em capital fixo. A maneira pela qual a quantidade adicional de crédito encontra o seu caminho no mercado financeiro é de importância secundária. O que importa é a existência de um fluxo de crédito recém-criado. Se os bancos concederem mais crédito aos agricultores, estes podem liquidar empréstimos recebidos de outras fontes e pagar suas compras à vista. Se concederem mais empréstimos como capital de giro para as empresas, liberam recursos que estariam até então sendo assim utilizados. De qualquer maneira, criam uma disponibilidade adicional de moeda para a qual seus proprietários procuram encontrar a aplicação mais rentável. Logo, esses fundos estarão sendo investidos na bolsa ou se materializarão em ativos fixos. A noção de que seja possível proceder a uma expansão de crédito sem provocar uma elevação dos preços das ações e sem expandir os ativos imobilizados é absurda. Ver Maslach, The Stock Market, Credit and Capital Formation. Dois fatos condicionavam a típica evolução dos acontecimentos nos períodos de expansão do crédito até algumas décadas atrás. A. A expansão se processava sob um regime de padrão ouro. E B. Não existia uma ação coordenada entre os vários países e seus respectivos bancos centrais. O primeiro desses fatos significa que os governos não estavam dispostos a abandonar a conversibilidade de suas notas bancárias segundo uma paridade rigidamente fixada. O segundo fato resultava em não ser a expansão do crédito nos diversos países quantitativamente uniforme. Alguns países eram mais rápidos do que os outros e os seus bancos viam-se logo diante do risco de sofrer uma drenagem de suas reservas em ouro e em divisas. Para poder preservar a sua própria solvência, esses bancos eram forçados a restringir drasticamente o crédito. Instaurava assim o pânico e tinha início a depressão no mercado interno. O pânico logo se alastrava para os outros países. Os homens de negócio desses outros países, assustados, pediam mais empréstimos para aumentar a sua liquidez e poder enfrentar qualquer contingência. A crescente demanda por novos créditos fazia com que as autoridades monetárias, já alarmadas pela crise no primeiro país, recorressem também à contração. Em alguns dias ou semanas, a depressão se tornava um fenômeno internacional. A política de desvalorização alterou, numa certa medida, essa sequência de eventos. As autoridades monetárias, quando ameaçadas por uma drenagem externa, já não recorrem à restrição do crédito e à elevação da taxa de juros cobrada pelo Banco Central. Elas desvalorizam a moeda. Só para fazer um contexto histórico, porque vocês estão falando assim, não, não, eles aumentam a taxa de juros sim. Por quê? Porque naquele tempo, nós estamos falando que Mises morreu em 72, Bretton Woods terminou em 71. Quando Mises escreve as edições novas desse livro, existia o acordo de Bretton Woods. E então não adiantavam eles fazerem algumas coisas. Quando eles desvalorizavam a moeda,
Na verdade, o que eles estavam flexibilizando, desvalorizando a moeda, era dizer o seguinte: para uma onça de ouro, eu pago US$ 35 hoje. Ixi, vamos drenar. Amanhã eu só pago. Amanhã, para comprar a mesma onça de ouro, vocês têm que pagar para mim US$ 100. Ou seja, você desvalorizou a moeda frente ao ouro, entendeu? Elas desvalorizam a moeda. Mas a desvalorização não resolve o problema. Se o governo não se importa com o nível que as taxas de câmbio possam atingir, poderá continuar durante algum tempo a sua política de expansão do crédito. Mas um dia a alta desastrosa, como é que chama esse termo em inglês? Crack-up boom, aniquilará o sistema monetário. Por outro lado, se as autoridades querem evitar que as desvalorizações ocorram a intervalos de tempo cada vez menores, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós nem vemos intervalos de tempo mais, terão de evitar que a sua expansão creditícia supere a praticada pelos outros países com cujas moedas pretende manter uma taxa de câmbio estável. Muitos economistas supõem que, toda vez que as autoridades recorrem à expansão de crédito, períodos de boom e de depressão se sucederão, numa alternância quase regular. Presumem eles que os efeitos futuros da expansão do crédito serão idênticos aos que vêm sendo observados desde o fim do século XVIII na Inglaterra e desde meados do século XIX na Europa Ocidental e Central e na América do Norte. Mas devemos questionar se as circunstâncias ainda seriam as mesmas. Os ensinamentos da teoria monetária do ciclo econômico já são, hoje em dia, tão conhecidos, até mesmo fora do círculo acadêmico, que o otimismo ingênuo, que no passado inspirou empresários no período de boom, provavelmente foi substituído por certo ceticismo. É o que acontece comigo. Pode ser que os empresários no futuro reajam à expansão do crédito de uma forma diferente da que reagiriam no passado. Pode ser que não queiram expandir suas atividades usando o dinheiro fácil disponível, por terem em mente as consequências do inevitável fim do período de boom. Alguns sinais pressagiam essa mudança, mas ainda é cedo para se saber ao certo. Não, Mises, você estava certo mais uma vez. A teoria monetária do ciclo econômico também afetou o curso dos eventos num outro aspecto. Embora nenhum detentor de cargo público, seja ele funcionário do Banco Estatal ou do Banco Central, seja um professor de uma universidade neo-ortodoxa, esteja disposto a admiti-lo, a opinião pública, de um modo geral, já não desconhece as duas principais teses da teoria do ciclo do crédito circulante, a saber, que a causa da depressão é o boom que a precedeu e que esse boom é criado pela expansão do crédito. Todo mundo já sabe disso. A percepção desses fatos faz com que a imprensa especializada faça soar um alarme tão logo surjam os primeiros sinais do boom. Até mesmo as autoridades começam a se preocupar com a necessidade de impedir um maior aumento nos preços e nos lucros e começam realmente a restringir o crédito. Então, logo termina o boom, tem início a recessão. Por isso, na última década, a duração do ciclo tem sido muito menor. Ainda existe uma alternância de períodos de euforia e de crise, mas esses períodos têm durado menos tempo e se sucedem com mais frequência. Já estamos longe do período clássico de 10 anos e meio do ciclo de colheitas a que se referia William Stanley Revons. E, mais importante ainda, se o boom acabar mais cedo, o volume de investimentos equivocados será menor, o que atenua a subsequente depressão. Temos um subitem, né, nesse item que virá na próxima aula, na 256. Mas vocês prestaram atenção que tudo que nós vivemos hoje está escrito há muito tempo, está explicado. A economia austríaca tem essa vantagem, ela é extremamente aplicável. Nos vemos na próxima aula.